Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Facioli, responsável pelo Grupo WF. Hoje o Grupo WF possui 5 empresas, 5 marcas, todas voltadas para o atendimento da área de SST. E aí dentro do canal a gente vem colocando aqui um pouquinho da dinâmica das unidades de negócio, como funcionam os atendimentos e várias dúvidas que eventualmente clientes ou possíveis clientes possam ter. Tá? Hoje a gente está aqui para falar de uma unidade de negócio responsável pelo acompanhamento de perícia trabalhista. Então é um tema que surge muitas dúvidas, tá? Dentro de algumas empresas você pode ter isso como um ralo e que leva o dinheiro embora, e por isso que a gente está aqui hoje com o Walter e com o Eric para a gente falar um pouquinho para vocês de como que funciona a dinâmica, como que funciona essa demanda, o atendimento nosso em todo o território nacional. E hoje aqui, né, quase que num jogo de perguntas e respostas que a gente compilou ali as principais dúvidas que o pessoal vem tentar tirar com a gente. Ok, pessoal. Meu nome é Walter Facioli, eu sou o diretor técnico da W Facioli, engenheiro de segurança do trabalho, consultor em ergonomia, e nesses últimos tempos eu estou atuando mais aqui na área de perícias trabalhistas, né, devido à demanda e devido a essa unidade de negócio ter aí uma demanda maior. Eu estou focado, né, 80% do meu trabalho nesta área de perícias trabalhistas. Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Eric, eu sou responsável por coordenar os acompanhamentos periciais aqui na W Facioli. Eu trabalho há 6 anos aqui na empresa, né? 5 anos só nesses acompanhamentos periciais. E nossa área de atuação é bem abrangente, é uma área que surge bastante dúvidas e é por isso que a gente vai falar um pouco delas hoje para você. Legal, vamos começar então pelo começo ali de tudo. Como que surgem, como que vem essas demandas de perícia trabalhista aqui para dentro da W Facioli? Bom, a demanda da perícia trabalhista, ela só surge propriamente dito com a reclamação trabalhista, né? Quando a empresa recebe um processo, tendo pedido do adicional de insalubridade ou periculosidade, o juiz já vai designar esse acompanhamento pericial para apurar essa questão. E daí, consequentemente, a empresa vai ser orientada pelo jurídico ou já tem internamente uma cultura de contratar um profissional responsável, especializado para esse tipo de acompanhamento, né, para defender os interesses dela. E aí, eu já vi várias empresas que têm ali, tá passando por um processo trabalhista e não contratam, né, uma empresa especializada como a W Facioli. E, consequentemente, eu imagino que você tem ali uma taxa de sucesso bem menor. Então, qual que é a importância disso para o cliente nosso ter, de fato, uma empresa especializada igual a W Facioli? Justamente isso, né, que você mencionou, Thiago. A maioria das empresas hoje, ela não tem um corpo ali de segurança do trabalho com engenheiro que possa, né, que tenha expertise de atuar e defender a empresa num processo trabalhista. E isso, nós da W Facioli, nós temos essa expertise e tudo, né, eu costumo falar que o sucesso da perícia normalmente está na preparação e na atuação da assistência técnica. Uma empresa que não se prepara, que recebe o perito sem ter um assistente técnico, que não está preparada, por exemplo, selecionou o documento correto para ser apresentado na perícia ou até antes disso no processo, para ser juntado no processo, né, a probabilidade dela não ter sucesso, né, na perícia é muito maior do que uma empresa que contrata uma assistência técnica. Agora, quando a gente fala de segmentação, é sabido que a W Facioli e as outras marcas do grupo atendem em nível nacional e até já fizemos projetos internacionais e multissegmento. Então, a gente trabalha desde empresas de segmento de indústria, aviação, serviço, multissetores de fato. Como que é isso, essa demanda? A gente tem um setor específico, um segmento específico que procura a gente, ou a gente consegue abranger todos, não tem essa de, esse segmento aqui tem uma maior incidência de perícia aqui dentro? Olha, Thiago, quanto à segmentação das demandas, dos ramos que surgem esses processos trabalhistas, a gente não pode alegar que tem um ramo onde receba mais reclamações trabalhistas do que outro, né? Pelo contrário, normalmente a gente vê uma uniformidade no recebimento dessas demandas.
Então nós atendemos desde empresas de distribuição de combustível a empresas de saneamento básico, né? Até empresas como redes de hortifruti, supermercados de distribuição de alimentos. Loja de varejos, né? Também tem uma rede grande que nós atuamos. E as indústrias de modo geral, né? Indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, né? Montadoras, toda a ramificação aí da parte de indústria nós atendemos também. As demandas, né, são bem diversificadas, não tem um segmento assim que se destaca maior, não. Até então já fica um link para vocês que, como a gente atende multissegmentos em várias unidades de negócio, a área de perícia trabalhista também, a gente tem muita experiência, provavelmente no seu segmento também, se você precisar. Agora a gente entra num tema que é quais são as principais dificuldades enfrentadas pela empresa, e eu segmentaria, né? Tanto pela empresa mesmo, que é um cliente nosso, no dia a dia ali, quais são as dificuldades e como que a gente pode ajudar, e as dificuldades que nós enfrentamos quando a gente atende esse cliente, que talvez não teve uma base ali de preparação, e aí a gente sabe que o sucesso da perícia também está atrelado a isso, né? Não é no dia da perícia, mas sim o que a gente faz antes ali para ter essa taxa de sucesso aumentada. Toda a preparação dela, né, que é importante. Bom, essa questão da dificuldade, primeiramente das empresas, né, varia muito da cultura organizacional de cada instituição. Algumas empresas a gente sabe que têm dificuldades específicas que outras não têm. Mas, em geral, a dificuldade inicial que chega para nós com essas demandas trabalhistas é aquela questão do como a gente pode preparar isso, quais documentos devem ser anexados no processo, quais documentos técnicos a empresa precisa buscar, precisa regulamentar para disponibilizar ali nos autos, e também como que a gente vai fazer essa preparação. A maior dificuldade das empresas é nessa etapa da preparação, entender como a perícia vai funcionar e entender os documentos que ela precisa para que funcione de forma adequada. E as empresas às vezes, né, falam, não, eu tenho um advogado, o advogado preparou o documento, mas o próprio nome, né, é uma perícia técnica, é o nós da engenharia que sabemos exatamente, né, e tecnicamente o que contestar. O advogado, claro, ele tem o papel dele, que é importante dentro da legislação, porém, a parte técnica, às vezes a empresa peca de enviar um documento errado ou não enviar um documento que foi solicitado, então já começa errado, né, o processo da perícia. E aí, para quem está ouvindo a gente, hoje no dia a dia fica muito comum você saber as etapas, né? Então você já sabe, eu vou mandar ali os quesitos e assim por diante. Mas para quem está ouvindo a gente e nunca passou por um processo trabalhista, quais são essas etapas? Então eu comecei ali do dia zero, recebi ali um processo e eu vou começar a tratar aqui com a W Facioli. Perfeito, Thiago. Isso daí é muito importante, porque a perícia como um todo, ela tem várias etapas e prazos para serem cumpridos, senão você também já pode perder a perícia só de não cumprir os prazos. Então, a primeira etapa é nós analisarmos o processo em si e toda a documentação, procedimentos existentes da empresa, né? Para aí sim elaborar os quesitos, que são as perguntas que devem ser respondidas pelo perito. Então, esses quesitos são fundamentais também para forçar o perito a verificar o que a empresa tem, né, de positivo e possa ajudar a empresa dentro desse processo. Após isso, né, nós fazemos toda uma preparação prévia, uma reunião online com a empresa ou presencial, conforme o caso, né, onde nós vamos conversar com todos os envolvidos da perícia, desde o preposto, o pessoal da área, para que eles entendam o processo e quando acontecer a perícia, eles saibam como atuar, tá? Então essa preparação é importante. A parte também física da empresa, né, sinalização, o que tiver que ser corrigido na empresa, né? Isso é importante também a empresa, né, consertar. E depois vem o acompanhamento da perícia em si, a elaboração do parecer técnico, né, pelo assistente técnico e também, se necessário, depois, quando o perito entregar o laudo, vem a parte da impugnação, se for necessário, né? Sendo negativo para a empresa, tem a parte de impugnação. Então, veja bem, a W Facioli ela vai pegar o processo desde o início
e finalizar, né? E toda essa parte de impugnação a gente vai trabalhar junto com os advogados. Vamos fornecer todos os quesitos para que o advogado também consiga fazer uma defesa do processo. Legal. Agora, entrando um pouco na estrutura, até para quem não sabe, não assistiu outro vídeo nosso, aqui as unidades, a gente tem 5 unidades de negócio dentro da área de segurança do trabalho. Porque ali a gente tem ciclos de venda diferentes, ciclos de acompanhamento diferentes, os entregáveis diferentes. E isso não é diferente também da área de perícia trabalhista. Qual que é a estrutura que a gente tem em termos de equipe, de dinâmica, para atender de fato essa demanda? Olha, a unidade de acompanhamento de perícias trabalhistas, normalmente ela se divide em 2 equipes. Nós temos a equipe interna, que é composta por técnicos, advogados e engenheiros, que fazem ali toda essa parte de agendamento, controle dos prazos, a elaboração de indicadores e das documentações. E nós temos também a equipe interna, que são os engenheiros com especialização em segurança do trabalho, que vão efetivamente acompanhar aquelas demandas durante as perícias, né? Atualmente nós temos mais de 40 engenheiros com especialização em segurança que estão credenciados e estão espalhados por diversos estados do país, como por exemplo no Rio Grande do Sul, onde a gente tem 13 engenheiros contratados. O Eric, você comentou ali, né, dessa estrutura e subdividiu em equipe interna e depois dos assistentes ali. Pegando esse gancho seu, como que a gente faz para atender, né, Walter e Eric, em todo o território nacional, já que eu imagino que a equipe externa nossa seja muito maior até do que a interna, de acordo com a demanda que a gente tem. Como que funciona isso? Olha, a contratação dos engenheiros, né, ela já é realizada de forma estratégica para abranger a maior base territorial possível. Então, como nós sabemos que nós temos clientes em diversos estados, a gente já tem engenheiros credenciados nesses estados, né, em cidades ou locais específicos para estar conseguindo atender essas demandas. Então, por exemplo, se surgir uma perícia trabalhista em Brasília ou na capital de São Paulo, nós já vamos ter engenheiros lá que estão credenciados e treinados para esse tipo de acompanhamento para estar atendendo a demanda que surgiu naquela região. Nesse ponto também, nós também observamos bastante, né, regionalizamos, mas a distância, né, não ultrapassar aí 40, 50 quilômetros às vezes, porque envolve deslocamento do perito no dia da perícia, não pode atrasar, então tem toda uma logística aí que nós observamos também para fazer essa estruturação aí dos assistentes técnicos. A área de perícia, nossa, é uma área crescente, sendo estruturada e crescendo ali ano a ano. Mas fala para mim, como que foi esse aumento de demanda em 2024, expectativa de crescimento em 2025? 2024 acho que teve um crescimento aí de 30% em média em relação a 2023. E nós tivemos aí 500 perícias aproximadamente, só no ano de 2024, o qual nós fizemos toda a assistência técnica. A gente tem mais de uma perícia por dia ali, na Com média certeza, de atendimento. Né? Uma média de 41, 42 por mês, se tem 20 dias nos meses. Legal. E aí tem que estar de 2 perícias. Bem estruturado ali para conseguir atender essa demanda, multiperícias. Exato. Essa questão do aumento de demanda, nós atuamos em 110 cidades no ano anterior, no ano de 2024, que aí sim teve esse crescimento de 33% dos acompanhamentos que o Walter comentou, mas o número de perícias mesmo de 2023 para 2024 cresceu em 77%. Então é uma área que a gente vê que tem ganhado muito espaço, seja pela quantidade de aumento de processos trabalhistas ou pela conscientização das empresas da necessidade desse acompanhamento especializado. O Walter falou das etapas ali do acompanhamento, né? E a gente observa que o acompanhamento em si da perícia ele é uma pequena ponta ali, tem todo um trabalho pré e depois existe um pós. O que é feito pós esse acompanhamento em relação à tratativa, indicadores e tudo mais? Bom, após esse acompanhamento pericial, a gente sempre busca apresentar os resultados para a empresa, né? E o que levou aqueles resultados. Então a gente faz essas reuniões para apresentar o deslinde daquela demanda, né? E consequentemente para apresentar também oportunidades de melhoria que aquela empresa possa ter durante o processo dela, né?
Para alguns grupos que nós trabalhamos, onde a gente tem uma quantidade maior de perícias trabalhistas, nós elaboramos também alguns indicadores personalizados, onde a empresa vai conseguir ver ali o resultado dos processos que ela está tendo e os principais pontos ali de melhoria para que ela consiga atuar e, consequentemente, reduzir a quantidade de processos trabalhistas ou até ter uma defesa mais estratégica para aqueles casos. Quando nós falamos de grupo, né? Às vezes a gente imagina, né? Como a gente faz assessoria também para diversos grupos aí de empresas. Então, uma empresa, vou citar um exemplo, né? Uma empresa que tem unidades, 50 unidades espalhadas aí pelo Brasil. Quando ela começa a ter as demandas trabalhistas, você imagina, né, que a empresa ela tem todo um procedimento, ela segue todo um procedimento padrão. E quando começa a ocorrer perícias em locais diferentes, em cidades diferentes, nós vamos ver que tem procedimentos que não está seguindo numa cidade, que está errado em outra tal. E esse indicador e esse diagnóstico que nós fazemos para a empresa, importante também para ela direcionar os esforços delas para mitigar, né, essas oportunidades que tem, que acabam até prejudicando na perícia trabalhista. Então a empresa ela também vai receber, né, um diagnóstico do que está acontecendo nas unidades dela. Exato. E até linkando com esse pós, é válido até para o pessoal saber que todas as perícias que a gente vende e acompanha, a gente faz o laudo de impugnação também. Tem muitas pessoas que vendem 100 e depois acabam cobrando ali um valor até superior ao inicial. O que seria isso? Só para a gente deixar claro para eles. O que é o laudo de impugnação e qual que é a vantagem de no nosso já estar incluso ali? Isso. O laudo de impugnação, a contestação ao laudo pericial, ela vai surgir quando o laudo pericial propriamente dito vier desfavorável para a empresa. Algumas empresas trabalham até o momento do acompanhamento pericial, né? Então acompanhou a perícia, entregou ali o parecer técnico, elas finalizam esse acompanhamento. Não, a gente vai até o final, até essas eventuais impugnações, caso o laudo pericial venha desfavorável. E daí a gente vai utilizar de argumentações técnicas e jurídicas para contestar o laudo do perito, visando a descaracterização dos adicionais que foram localizados por ele. Porque a parte de impugnação, Thiago, ela tem a parte jurídica e a nossa parte técnica. Então, às vezes, entreguei um parecer técnico, o advogado vai pegar o meu parecer e fazer a impugnação. Não, nós fazemos também a impugnação e entregamos pronto para o advogado, onde ele vai, é claro, moldar, né, no padrão dele, na nomenclatura dele, mas a parte técnica vai estar totalmente elaborada por nós. Então, olha só, pessoal, isso aí é um ponto de atenção para quando vocês precisarem de uma perícia trabalhista, de um acompanhamento de uma perícia trabalhista, para vocês escolherem uma empresa que de fato te apoie nisso, que é o caso da W Facioli. Pessoal, esses foram alguns exemplos que a gente trouxe e a ideia é a gente aprofundar cada vez mais ali em várias unidades de negócio e vários tipos de prestação de serviço que a gente faz, tá? Mas é válido lembrar que a gente está de portas abertas, tá? O Walter, Eric, toda a equipe, a gente sempre pode explicar ali algo que vocês tenham dúvidas. A porta está sempre aberta. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e se inscrever no canal, porque a gente está gerando vários conteúdos a fim de tentar desmistificar vários temas aí da área de segurança e deixar um pouco menos complexo para vocês ali. Se você então é um empresário ou um profissional da área ali de RH/ADP, um técnico de segurança e está enfrentando desafios na área de perícia trabalhista, entenda que é mais fácil você trilhar isso junto com uma empresa que vai te entregar esse nível de profissionalismo e consequentemente você ter uma taxa de sucesso muito maior. Então ficamos à disposição aí de vocês, o que vocês precisarem, estamos de portas abertas, independente de termos contrato, nós somos uma empresa parceira e qualquer dúvida ou assistência que quiser, pode nos ligar, pode nos contatar, tá? Que nós estamos de portas abertas para atender vocês, ok? Obrigado aí. Eu agradeço também a participação e qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em entrar em contato, não deixem para tirar suas dúvidas no momento da perícia, que às vezes pode ser muito tarde para isso. Então é essencial uma assessoria especializada e a gente sempre vai estar à disposição para atender.